Então, bom dia. Bom dia sem microfonia, por favor, né, professora. Estamos iniciando a nossa gravação, tudo bem? Eh, Vamos lá, eu vou compartilhar o slide então com vocês. O reino Planté é infinito, né, de coisas que precisam serem estudadas. Não necessariamente que precisam ser estudadas. Significa que se estudar isso vai fazer uma diferença gigantesca, né. Mas é uma forma de processo seletivo, né. Quanto mais você mostra que sabe, mais fácil você maiores chances você tem de entrar nas competições que acontecem na sociedade, ou num concurso público, numa prova de Enem, por exemplo, do vestibular, né. Então tem coisa, bastante coisa. E o reino vegetal, ele, assim, é necessário ser explorado, né. Aí eu tô falando assim, com base dos cientistas. Eh, Deve ser muito estudado, porque a gente conhece bem pouco a nossa fauna, a nossa flora. E, ainda há muito que se descobrir. Então boa parte dos nossos medicamentos advém do reino Planté. Então você imagina quantas substâncias a gente poderia encontrar presentes no reino e que poderiam ser usadas na farmacologia, né, que é a produção de medicamentos, né, a indústria farmacêutica para fazer os tratamentos das nossas doenças, né, das doenças de outros seres que vivem em nossa volta, né. Ah, Chuchus, eu consegui uma palestra com um médico veterinário só de animais silvestres. Bom dia, Lila, tudo bem? Aí, eu vou marcar com ele, a princípio eu vou fazer só a segunda, né, e vocês, né, a segunda série e a terceira série. Porque como vocês já viram eh, a parte anatômica dos seres vivos, já viu lá os reinos, né, o grupo, por exemplo, dos cordados, então basicamente que ele trata são os cordados, né, que são, peixes, pássaros, hã, as aves, né, répteis, mamíferos, beleza? Aí outro dia eu estava vendo uma postagem dele que ele fez uma intervenção numa jiboia, a jiboia estava doente, aí então assim, é legal trabalhar essa parte de anatomia, né. Aí eu vou agendar essa palestra ainda com ele, mas aí vocês vão participar também, tá? O slide então, ele é esse aqui, já tá lá no portal, né, compartilhei já. Tem o mesmo tema, né, mas é porque aqui tem outras, coloquei tecidos vegetais, é porque é tecidos vegetais 2, tá bom? Bom, aí o que que a gente estava vendo, dos te dos tecidos, né, os tecidos meristemáticos, aí a gente tem, os tecidos, primários, né, os secundários, eh a gente tem os tecidos permanentes. O que que são os tecidos permanentes? É aquele que não se diferencia mais. A gente viu que os meristemáticos, a planta continua crescendo, continua produzindo, né, dando origem a novos tipos de tecidos. Os tecidos permanentes, eles já são diferenciados, tá? Então, logo, ele tem já apresenta as suas características e, consequentemente, as suas funções, né? É igual a gente tem tecido, sei lá, o sangue. Nosso sangue, ele não vai virar gordura, né, as células hemácias são células sanguíneas. Ah, ela vira célula nervosa? Não. Ela vira célula, adiposa? Não. É aquela ali, ela é aquela célula já se diferenciou. É diferente quando éramos embriões, tínhamos células tronco, né, embrionárias, aquelas células que produziam outras células diferentes, mas
exatamente na fase embrionária. A planta não. Tanto que se você cortar, vocês já cortaram alguma árvore perto da sua casa? Vocês cortaram a árvore, sim. Quando vocês viram, ela brotou de novo? E inclusive deu galhos e folhas. É, mas já vocês viram isso? Já tiveram o olhar de observação, diante desse fenômeno? Então, assim, se você cortar um braço humano, não vai nascer outro, né. Cortar um rabo do cachorro, não vai nascer outro, não vai terminar de crescer. A planta, se eu corto um galho, nasce outro. E se você perceber, o galho é de um material diferente da folha, do fruto, da flor, não é? Então, assim, eh, a planta, ela tem os tecidos meristemáticos, que faz ela se desenvolver, faz com que ela cresça, né. Mas a partir do momento que aquele tecido já está ali, exemplo, folha, da folha vai brotar um fruto? Não, tá. Porque a gente tem as diferenciações dos tecidos. Então, tecido permanente é aquele que já foi diferenciado, aí a gente estudou um pouquinho deles, o tecido de revestimento, né, eh eh, os tecidos de sustentação, estudamos também ontem, o xilema e o floema. Desculpa, o colênquima e o esclerênquima, e os de condução, que é o xilema e o floema, e os de preenchimento, que são os parênquimas, que a gente viu ontem. Aí, vamos para o tecido de revestimento, aquele tecido que reveste, né. Então aí você, por exemplo, tá olhando uma folha. Essa folha fica cheia de gotícula de água, essa aí não é água, que tá saindo dela não, é água de orvalho mesmo, né. Eh, Será se essa água tá aí, tá entrando na folha? O que que vocês acham? Essa água que tá aí, ela tá entrando na folha? Sim ou não? Não tá entrando na folha não. Ela tem aquele aspecto de parece que é igual quando você, eh, uma superfície tá molhada, isso aí, uma superfície tá molhada, e aí você passa óleo, aí fica cheia de gotículas, né, de água. Assim, você passa óleo, aí você respinga água. A água não penetra naquele lugar ali que teve o óleo, né, não penetra. Então assim, aqui você está observando que essas gotículas de água, elas estão numa superfície igual o Luiz colocou aí, hidrofóbica. É porque tem uma cera, uma cutícula de proteção, tá. Então as epidermes têm isso, tem uma uma forma de proteção para revestir, a planta. Reveste protegendo, por exemplo, que planta tá ali, né, gente, do lado de fora parada. Aí, então você tem ali, todos os efeitos da natureza, sol, chuva, vento, poeira, então ela tem que ter uma camada de proteção, né. É igual a gente também tem a nossa pele. "Ah, Fernanda, mas além da barreira pele, tem outra coisa?" Tem as glândulas sebáceas, né, que vão serem produzidas e vão é como se fosse hidratação da nossa pele, as glândulas sebáceas, beleza? Tanto que tem pessoas que têm a pele muito oleosa, é porque, né, tem uma grande produção de compostos dessa a partir dessa glândula. E aí não pode passar hidratante, né. Tem gente que tem muito isso no rosto, aí não pode passar nem hidratante no rosto, beleza? Por quê? Porque tem essa excessiva, produção desse lipídio. E a planta, ela precisa disso também. Você vê que algumas plantas são até brilhosas, umas folhas, né, tem até um brilho próprio, assim, muito bonitas, mas tem a ver com essa cutícula que reveste ela, tá. Então, é para isso, é uma proteção mecânica, tá. Então, o que que a gente tem aqui? Da epiderme, a gente tem o suber, tá, é um exemplo aí essa folha, a cutícula, mas o suber é aquela casca da árvore que eu comentei ontem que faz a rolha do vinho, da cortiça, tá. Então, a epiderme, ela é formada por células, que estão juntinhas umas das outras, tipo tijolos, elas são aclorofiladas, quer dizer que não tem clorofila,
e é revestida pela cutícula. O que que é cutícula? É uma pele fina. É igual a gente, né, a gente vai tirar a cutícula da unha. O que que é cutícula? É uma pele fina, porque cutis vem de pele. E essa cutícula, ela é coberta por uma cera, né, como eu mostrei aí na imagem anterior. Mas aqui também você já começa a ver isso nessa folha, aqui embaixo. Tá mostrando a folha, tá, né? Tá. E, do fruto também, tá. Tem presente essa cera. Você vê que algumas maçãs são bem brilhosas, né, você fala assim: "Ah, o povo deve estar passando alguma coisa, no supermercado deve passar alguma coisa para essa alguma coisa nessa maçã para ela ficar brilhosa assim". Não, é a própria característica do fruto, tá, dessa parte externa do fruto. Que é para quê? Para diminuir a transpiração da planta, né, e reveste o vegetal, beleza? E não apresenta crescimento secundário. Também tá aí, tá nas raízes, nos caules, né, folhas, frutos no caso da angiosperma, né. Aí aqui é uma imagem de uma epiderme, aqui é uma imagem real do microscópio e as outras são os desenhos mostrando como que seria essa epiderme da planta. A gente não consegue ver no microscópio óptico essas 2 imagens do desenho, essa aqui a gente consegue. Quem já viu aí as células da cebola? Você viu uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui. Aqui, ó, onde tem a parede celular, essa verdinha aqui, onde tem a parede celular e as outras, por exemplo, essas bolinhas aí, que eu já falei, epiderme. Aí a gente tem especializações da epiderme, que seriam derivados da epiderme, é igual a gente, né, a gente tem a nossa epiderme. Ah, o que é uma coisa que surge a partir da epiderme? As nossas unhas, os nossos pelos, né, o cabelo é um pelo, e a planta também tem a mesma coisa, né, então ela tem derivados. Então, ó, a cutícula, como eu acabei de falar, os acúlios, que você vai ver o que que é, os pelos, os estômatos e os hidatódios, que a gente vai ver cada um deles, são derivados da epiderme. São conjunto de células que vão surgir a partir da epiderme, que vão ter funções diferentes, tá. Então a cutícula aí, como eu falei, né, aquela que vai dar aquele aspecto brilhoso para a planta, ela é feita de lipídio, né, a função dela é impermeabilizar, então exatamente como a gotícula de água ali não está penetrando, ela permite isso, que não aconteça a entrada disso aí, mas por outro lado ela permite também que a planta não evapotranspire muito rápido. Ela tem ela não isolada, ela não isola a planta de transpirar, porque até porque a planta precisa transpirar para poder movimentar a seiva, mas ela também permite que a planta não evapore excessivamente para poder desidratar. Então tá aí as camadas justapostas, né, que seriam uma do ladinho da outra e em cima da outra, formando como se fosse estratos, né. Aí a gente tem os acúlios. Você bate o olho, você já vai falar que é o quê? Quando você olha para essa imagem, você fala assim: "Isso aí é um espinho", isso aí, Luiz. Um monte de gente bate o olho, é espinho. Essa planta tá cheia de espinho". Na verdade, o espinho é do cacto. Porque o que que é espinho? O que que é espinho? Folha modificada, isso aí, Luiz, uma folha enroladinha, que tem qual papel? É isso aí, evitar, né, a evapotranspiração excessiva, né. Porque o a planta, né, o cacto, por exemplo, ele está num ambiente hostil, um ambiente que é muito seco, não tem muita chuva, e ele precisa de uma estratégia para poder não perder água. A água que ele consegue, ele tem que ele não pode perder, então a folha sendo daquela maneira, ela impede um pouquinho a evapotranspiração, tá. Isso aqui não é espinho, é acúlio. "Ah, professora, como é que eu vou identificar?". Ele é fácil de tirar também.
não sei se vocês já viram de água de rosa, você consegue tirar muito fácil, tá. Ia confundido então. Então, e serve para quê? Pra proteção da planta, diferente da função do espinho. A função do espinho os meninos colocaram aí. Agora a função do acúlio seria proteção. "Ah, professora, mas a planta ela precisa de se proteger do quê?". Você sabe que tem animais que vão lá comê-la, né, vão fazer herbivoria. Então para ela não é vantagem. Então se ela tiver algum mecanismo ali, para ela conseguir sobreviver, se reproduzir, sem ninguém encher o saco dela, né, se ninguém for lá comer, tentar machucá-la, para ela é melhor, então isso aí é um mecanismo de defesa, tá bom? Pelos, né, plantas também, claro que é diferente da constituição de pelos da nossa espécie, né, da nossa classe de mamíferos, mas esses pelos aí, eles também vão ajudar na evapotranspiração, né. No caso, se tiverem nas folhas, né, no caule do vegetal. Agora, os pelos lá da raiz, eles são para absorver água. Tá? Lembrando que precisa de absor a planta precisa de absorver água, porque a água é um transportador de minerais. Vem diluído os minerais dentro dessa água para que ela consiga, desempenhar as suas funções, né. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, ela depende desses elementos para poder produzir aminoácidos, né, para produzir proteínas para ela. Lembrando que é um ser vivo, tem membrana tem, célula, eh a célula, no caso vegetal, então tem a parede celular, tem membrana plasmática, tem núcleo, tem DNA. O DNA é feito de bases nitrogenadas, né, de fosfato, de pentoses, então ela precisa de minerais, ela precisa de açúcar, ela precisa de aminoácidos para que ela produza, as suas estruturas, né. Planta é ser vivo. Aqui os pelinhos, né. Muitos desses pelos podem ser urticantes, apresentar um aspecto, de uma substância que também é tipo isso. A urtiga, ela tem ela tem alguns pelos, né, urticantes. Deixa eu ver que apareceu mensagens aqui pra mim. Mas outros pelinhos são só, por exemplo, de estruturas mesmo do caule, né. Que são para evitar a evapotranspiração mesmo. Aí aqui a gente tem até os pelinhos da planta carnívora. Quem já teve planta carnívora em casa, já percebeu que aqui dentro dela tem uns pelinhos? Esses pelinhos são para quê? Detectar. Isso aí. Já fizeram o teste? Eu já tive uma planta carnívora. E aí, quando eu comprei ela, eu fui fazendo os testes com ela. Pegava um fio de cabelo e mexia, porque tem que ser uma coisa muito sensível, né, e mexia nesses pelos, mais ou menos o que a imagem tá fazendo aí, mas aqui tá fazendo com palito, né, no caso, eu fiz com pelinho, assim, com fio de cabelo. Eu fui lá e coloquei, aí ela fechou, né. Eu também pegava as formigas, os insetos e botava dentro dela pra ver se ela realmente fechava. E por que que a planta carnívora faz isso? Ela faz fotossíntese, ok, mas ela precisa o solo dela é pobre em nitrogênio, então por isso que ela precisa de, prender, né, os bichos, assim, porque ele morre, vai se decompor e vai cair no solo dela bastante nitrogênio. Então ela vai, eh, vai se desenvolver melhor. Aqui provavelmente pegou uma aranha ou algum inseto pernudo aqui. Essa aqui também é muito legal, ela pega já vi vídeos, assim, dela pegando até roedores, ela libera um odor fétido de cadáver. Aí o ratinho vem, cai aqui dentro e e morre, se decompõe, né. E ela aproveita esses compostos nitrogenados dele. Então ela faz fotossíntese, tá. Gente, tem planta que não faz fotossíntese, né, então, por exemplo, claro que é a minoria, né.
tô falando de exceções. O cipó-chumbo, ele é um parasita, então como ele não faz, fotossíntese, ele rouba a seiva de outra planta, tá, por isso que ele mata. A gente vai ver isso depois mais pra frente. É porque é muito comum o aluno achar que planta carnívora não faz fotossíntese, mas ela faz, tá. Aí a gente tem os estômatos. Esse derivado da epiderme é um dos mais importantes, porque ele tá responsável, ele é responsável por inúmeras coisas na planta, né, das principais, que seria a fotossíntese e seria a respiração da planta. Lembrando que planta respira também, né, a planta ela é aeróbica, ela precisa do gás oxigênio. Então, esses estômatos, ele é feito de 2 células guardas, né, e ele promove essas células, elas abrem, né, elas têm a capacidade de abrir e fechar. Então aqui, por exemplo, ele tá meio fechadinho, né, e aqui tá mais aberto. Esse estômato ele abre quando, por exemplo, a planta ela tem disponibilidade hídrica, quando ela tem, oferta de CO2, tá, luz. E ela fecha, por exemplo, em período de escassez hídrica, período que não está chovendo. Então, passam, assim, semanas chovendo, como estão os estômatos das plantas? Abertos. Por quê? Porque tem bastante água no solo e a evapotranspiração está ocorrendo, né. Na Amazônia, então, né, a evapotranspiração é pesada lá. Tanto que a umidade do ar lá é enorme, né, e com isso fazem até considerado rios aéreos, por causa do a quantidade de vapor de água presente na atmosfera de lá. O que é muito importante que lembrando que os ventos de lá ventam cá, né, como dizia minha avó: "O vento que venta lá, venta cá". E aí esse vento traz umidade e faz chover aqui, tá. Então, tá tudo interligado, né, gente. Eh Alguns desses estômatos, ó, aqui mais uma vez os estômatos. Aqui tem imagem deles, ó, aberto, né, que é um desenho, né, aberto e fechado. Aqui seria uma foto, uma micrografia, na foto de verdade. Aqui são só, eh, desenhos, tá, 2 células guardas, aí tem a abertura é chamada de ostíolo. Quando a célula tá, o estômago tá aberto, fala que ela tá túrgida. E o estômago fechado fala que ela tá flácida. Quando esses estômatos, eles perdem a sua função, né, de abrir e fechar, são tipo estômatos velhos, né, eles viram, uma estrutura chamada hidatódio, que ele tá na borda, né, os estômatos estão na borda da espera que eu tô ficando rouca. Aí esses estômatos estão na borda das folhas. Gente, tô ficando rouca. Eh, e a saída, sai quando tem bastante disponibilidade hídrica, começa a sair bastante, volume de água líquida. Porque na evapotranspiração sai a água em vapor, né. Aqui sai a água líquida mesmo, então às vezes quando você olha para as folhinhas e nas bordas delas estão desse jeitinho aqui, né, cheio de bolinhas assim, é porque a água está saindo a partir de estruturas chamadas hidatódios. Então esse fenômeno que você está vendo aqui que sai água líquida, ele é chamado de gutação ou de sudação. Tudo bem? Tá aí tudo bem, gente? Com estômato, hidatódios. Aí os pelos glandulares são esses aí que a gente já falou também, né, das eh, planta carnívora, o Heitor falou, da urtiga. Aí a gente tem planta que produzem néctar, né, que a gente chama de nectários, que são o quê? Bolsas secretoras. Elas liberam, né, substâncias que são atrativas. Atrativas a quem? Quando você lembra essa palavra nectários, elas vão produzir, eh, substâncias atrativas para quem?
Assim, foi uma pergunta, tá. Geralmente quando a pessoa pergunta, assim, é para responder, né. Isso, saem substâncias ricas em açúcares, né, ó, néctar, né. Então, muitas formigas, ok. Aí a gente tem os canais laticíferos, que são canais produtores de látex, né, que é uma substância que, é extraída da borracha. Então, por exemplo, aí, plantas seringueiras. Aqui no Espírito Santo tem bastante planta seringueira. Então aqui, ó, mostrando esses canais laticíferos, que atraem aí, por exemplo, formigas, às vezes a própria formiga já faz a polinização dessa planta, né. E aqui embaixo, esses canais laticíferos, que quando a árvore sofre um corte, depois se vocês vão ver mais à frente, quando ela sofre um corte, tem umas calosidades que interrompem esse canal, porque aqui nesse líquido que a gente chama de látex, nele há substâncias para cicatrizar a planta, que ela não é como se ela ficasse aberta, né, como a gente tem nosso sangue produz, eh, proteínas, por exemplo, para poder impedir o sangramento, para conter o sangramento, aqui na planta é a mesma coisa, ela não pode ficar aberta, né. Então produz lá nesse caso o látex, que para nesse caso que vocês estão vendo aqui é induzido, né, o humano vai lá e corta isso. Ele faz esse corte e faz, meio que uma sangria dela, né. Porque essa borracha, ela por mais que a gente faça borracha a partir de polímeros da da industrialização, eh, a gente não imita em perfeição aquilo que a natureza dá. Tá. Aqui depois vai para um processo chamado de vulcanização, que é permitir a elasticidade da borracha, tá. Vamos ver alguém aqui para fazer uma pesquisa. Vamos ver aqui, as pessoas que não andam falando, que não andam comunicando. Vamos ver quem aqui. Milena, cadê Milena? Tá ouvindo? Por que não, Milena? Não, por que, chuchu? Sangue no uma pesquisa tão fácil de fazer. Tão fácil, olha aqui, ó, escuta só então primeiro, ó, deixa eu te falar. Essa borracha que vocês estão vendo, esse látex, ele vai produzir a borracha. É uma borracha natural, né, ela é muito utilizada na na industrialização, né, no comércio, para inúmeras coisas. Inclusive a camisinha. A camisinha é feita de látex. Eu queria que Milena falasse sobre a produção da camisinha. Pode, Milena. Como que é produzida a camisinha? Mas pô, se você não sabe, o que que você vai fazer? Não ouvi, não ouvi. Não entendi, Yasmin, o que que você não pode passar depois, não? Como assim depois? Então, para você falar o que você sabe, você escreveu algum livro? Então não, né? Então quando a gente vai falar de algum assunto, o que que a gente tem que fazer? Estudá-lo, para você ter propriedade para poder falar, não é? Então, a pesquisa é para você, aí você fala na próxima aula, para você compartilhar com a gente. Acho que eu já passei atividades assim, que vocês pesquisam e vocês compartilham com a gente, com a turma, não é? Pode ser, Milena?
Pode? É bem tranquilo o processo de entender, tá, essa pesquisa aí. Cuidado, assim, para não ir em sites que não são confiáveis, né, então aquele, por exemplo, que eu dei do podcast, pode seguir aqueles, né, Brasil Escola, as revistas relacionadas à ciência, né, Ciência Hoje, tem uma na Super Abril, né, então revistas assim, cuidado para não ir no Badu, sei lá, nome Yahoo, sei lá, Yahoo Pergunta, esses assim, Yahoo Responde, né, cuidado, porque ali são populares respondendo, tá, é diferente de fazer uma pesquisa, ok? Então pesquisas na internet a gente tem que ter cuidado na fonte também. E aí, Milena, eu queria só que você compartilhasse com a gente, então, o processo. Você pode falar assim: "Ah, Fernanda, a turma", né, não, você não vai fazer a pesquisa para mim, você vai fazer para você e para a turma. Eh, você ô Yasmin, eu também não pedi para a turma não, eu pedi só para a Milena. E aí esse processo, eu queria que você olhasse esse processo e que falasse, ó, a partir da extração do látex, como que funciona a produção do preservativo. Ô Yasmin, mas aí eu acho que é a Milena que tem que responder, não? Então é porque eu pedi a pesquisa para a Milena, aí eu acho que é ela que tem que responder. Beleza. Pois é por esse motivo. Eu tô pedindo para que eu possa te dar o ponto de participação completo, né. Afinal de contas, todos vocês estão, recebendo pontos a partir de assistir às aulas, de participação, né. Mas se você me disser que é impossível você fazer essa pesquisa, tudo bem também. "Professora, é impossível fazer, eu não consigo fazer", enfim, eu estou te dando uma semana de prazo, em uma semana eu não consigo fazer essa pesquisa de como que funciona, né, o preservativo, como que é feito, né, produzido, mas aí é você que tem que escrever e você que tem que me falar, tá bom? Mas fique à vontade, sim ou não, desafio aceito ou não? Então tá bom, eu gosto assim, de gente assim que vamos embora, isso aí, sangue no olho. Vamos lá então. Aí, chuchuzinhos, então a Milena depois vai compartilhar com a gente. Lembrando que essa substância é de extrema importância, né, para a nossa, para a economia, né, que a borracha ela é utilizada em inúmeras coisas. Ô Milena, se você quiser fazer slide ou só falar mesmo, tá? Se fizer slide melhor ainda, né, porque aí fica dá pra gente visualizar os processos, tá? Mas fica à vontade para você fazer ou falar, né. Só não queria que você copi queria que você que você explicasse sobre a produção. Aí a gente tem o Suber, né, que eu vou mostrar depois para vocês, mais umas imagens. Ele é feito de células mortas, ele está na parte de fora, né. A gente tem a cor aí no Suber você tem as partes, né, que é a cortiça, o ritidoma e as lenticelas. Vou falar de cada uma delas. Então aqui, ó, seria um corte da epiderme, aí o Suber, que é essa região aqui mediana, e a gente tem aqui o córtex, né, que é a parte de dentro, feloderme, aí o felogênio. Então mais uma imagem aqui, um corte, e esse aqui seria essa parte de fora, parte tudo isso aqui é composta da epiderme e a periderme. Aí aqui é a cortiça, ó, essa arvorezinha aqui que eu falei com vocês que ela é responsável por produzir a rolha. Então essa casca aqui, ó, que sai dela 30 anos pra ela ficar desse jeito. Demora para conseguir extrair isso aqui, ó, o homem tirando essas placas, aí a partir disso aqui você faz a rolha. A rolha e aquela cortiça, aquele quadro fixo, né, que ela é feita de quê? Suberina, né, que são células mortas. Aí a gente tem as lenticelas,
né, que são orifícios na periderme, que é responsável por fazer as trocas gasosas. Então planta também vai poder realizar as trocas gasosas, né, absorver o gás oxigênio e liberar gás carbônico. E aqui é o ritidoma, que é muito comum aí nas goiabeiras, né, quem já viu uma goiabeira já ajudou a soltar uma casquinha dessa aí, ó, é um ritidoma, que é feita também de células mortas que tem a capacidade de proteção do vegetal. Tecido de sustentação eu falei nas aulas passadas, aqui tá falando de forma bem, eh específica, né, formando por células vivas, que é o colênquima, aquele que eu falei, que faz com que a vara que a mãe bate em você, ela seja flexível, né, ó. São feitos de fibras que se multiplicam até a fase adulta, a função dela é a planta, né, ela não é rígida, tanto que ela permite o quê? A flexibilidade. Já aí aqui está mais a estrutura delas, né, que são feitas de células, jovens, são encontrado em células ainda em caules jovens, pecíolos, né, que são aquela pontinha da folha, as nervuras das folhas, que faz com que a folha seja flexível, diferente da folha seca, né. Aí eu até comentei com vocês da vara seca, a vara seca já não vai ter colênquima, porque colênquima são células vivas. Não tem na raiz colênquima, aqui são os colênquimas, a imagem deles, e a gente tem os esclerênquimas, né, já feitos já de células mortas, cheias de lignina, que é essa substância que dá a rigidez para o vegetal. Eh, as paredes então são feitas de lignina e são formadas por 2 tipos de células, esclereídeos e as fibras esclerenquimáticas. Então tá aí a imagem deles, e esse aí que são responsáveis por fazer a sustentação do vegetal, da rigidez, né, da falei aí nas aulas anteriores. Então mais imagem, tem bastante imagem nesses slides aqui. Então o esclerênquima, né, são feitos de 2 grupos, nas fibras mais alongadas e esclereídeos. Então mostrando aí as células esclerenquimáticas. Mais aí células esclereídeos, né, do esclerênquima. Aqui só um resumo, né, do colênquima e do esclerênquima, que são esses tecidos de sustentação. Então, o colênquima é vivo, flexível, cheio de celulose, e são encontrados nas partes jovens. E o esclerênquima é mais morto, é rígido, cheio de lignina e parte velha. Aí a gente tem aí o parênquima, que aí também já falei, né, que tem as suas estruturas. Aqui, o floema, a constituição do floema também, né, ele é feito de elementos crivados, células crivadas e célula companheira. Eh, já falei disso também, que é isso aí, a estrutura do floema, né, o floema é feito de células vivas, né, eh, e o vacúolo, ele é bem pequeno, eh, feito de células companheiras, placas crivadas. Então tá aí mostrando a imagem do floema, que é esse canal que transporta a seiva elaborada. E aí a gente tem a calose. A calose, eh é na imagem anterior, nas imagens anteriores eu mostrei sobre o látex. A calose, é um orifício que ele é fechado, para impedir invasão nas plantas. Então, o que que acontece? Aí ela começa a liberar, substâncias, por exemplo, do o látex, que é para quê? Para espantar os predadores, por exemplo. Então aqui é até um corte mostrando isso, esse látex, né, mostrando esse látex. E aí a calose então, uma vez eu subi no Morro do Convento, tinha uma árvore, parecia que ela estava chorando, o tronco dela estava todo molhado e não estava chovendo nem nada. E estava liberando essa substância, não era leitosa, porque era uma substância até mais escura, mas você via que tinha um látex ali. E assim, estava molhando até o chão. Ali, provavelmente, ela tivesse sido atacada por pragas. Então, pulgões, né, outro tipo de, indivíduo que quis parasitá-la, e ela
é uma reação para que ela pudesse expelir, né, esses, indivíduos. Então ela produz isso aqui, que é diferente dessa situação aqui. Essa situação aqui chama anel de Malpighi. Eu faço um corte, tá, e a partir disso é liberado, é o flu a calose, isso, a calose é um orifício, né, que faz liberar o fluido. Que é exatamente para poder impedir a manifestação de pragas. Eh, ela faz liberar esse fluido também, né, o orifício que faz liberar esse fluido, que é um polímero, é rico em polímero. Aí, essa imagem aqui é uma técnica chamada de anel de Malpighi. Ela é retirada do tronco da árvore, eh, uma parte que constitui o floema. Com o anel de Malpighi aqui, que você acha que vai acontecer com a planta? Lembrando que é extraído o floema. Vai crescer mais casca? Vocês concordam com isso? Dá uma lidinha aqui na legenda. A retirada de um anel da casca, efetuada no tronco principal, leva a árvore à morte. Isso aqui é uma técnica para você matar a árvore. "Ah, professora, a gente está falando de vida, mas vão matar a árvore?" Então, algumas árvores precisam ser mortas. No convento, durante um período, não sei se eu comentei com vocês, eh, teve acho que foi na década de 80, teve um deslizamento aqui no Morro do Macaco, eu até moro bem pertinho aqui. E, os morros, né, se a gente pensar assim, o convento, né, ele precisou ser reflorestado, então teve uma iniciativa, de empresas que fez ali todo um reflorestamento do morro. Lembrando que na época do descobrimento foram desmatados coisas a rodo, né. E esse reflorestamento que foi feito lá, foi plantado árvores nativas. Então quando a gente pensa em reflorestamento tem que pensar em árvores nativas, certo? Só que tem árvores invasoras. Então os biólogos, o que que eles fazem? Eles rodam ali a mata do Morro do Convento, tentando identificar alguma planta invasora. Que vem mesmo, gente, vem plantas de outros estados, de outros países, né, e invadem e competem, a gente já estudou isso, a parte de competição. Então planta é um ser vivo e ela compete também com outros. E aí, para que não haja essa competição, e os biólogos fazem controle. Então, às vezes, é uma árvore que cresceu e eles não viram, tá lá no meio do mato. Aí como é que vai lá com serra elétrica e corta, nã então faz o anel de Malpighi. Faz o anel de Malpighi lá no meio da mata, a árvore cresce, desculpa, a árvore morre, ela vira material ainda, é mantido o material, né, o toda a matéria, né, orgânica continua ali na mata, você não precisa distrair, tá. Então, o anel de Malpighi é feito assim, é lento, tá. Já caiu em prova assim, o anel de Malpighi no galho. Quando eu faço, ao invés de eu fazer aqui, se eu fizesse aqui, no galho. Aliás, por que que o anel de Malpighi mata a planta? Tem certeza que é o xilema? Dá uma olhadinha na imagem. Não, gente. Se não é o xilema, é quem?
O floema, isso aí. E o que que o floema é rico? O floema é rico em quê? Qual seiva? A gente tá falando de 2, né. Ó, sétima sé é assunto de sétima série isso aqui, tá. O floema é o vaso que conduz seiva elaborada. Mas a gente já estudou isso também, estamos falando isso o tempo todo, do que o floema é feito. E o xilema é o vaso que conduz a seiva bruta, ok? Então a própria imagem está mostrando que o xilema está intacto e que o floema é que está. É, eu sei. Mas assim, ô Samuel, é assim, tem coisas que são básicas, tá. Então uma coisa que vocês precisam de guardar é qual a função do xilema e qual a função do floema e o que que cada um carrega. É claro que não é só isso, né, porque, afinal de contas, eu tô falando com vocês de informações